Ele andava entre nós. Um homem de ambição aparentemente comum. Theodore Robert Bundy. Só o nome já causa arrepios na espinha. Mas naquela época, quase ninguém percebia o abismo que se escondia em seu olhar. Ele era o bom moço da vizinhança, o aspirante a advogado, o engajado na política. Ele era um camaleão, misturando-se perfeitamente ao dia a dia. Seu charme era uma ferramenta poderosa. Era uma chave, abrindo portas para a confiança e quebrando barreiras. Moças jovens, brilhantes e cheias de vida, não viam um predador, mas um igual. Elas viam um homem bonito e articulado. Ele interpretava seus papéis com uma precisão assustadora. A fachada era tudo. Essa máscara permitia que ele se movesse livremente, que escolhesse suas vítimas com uma facilidade apavorante. O monstro estava escondido à vista de todos. A história de Ted Bundy é um alerta contundente. Monstros nem sempre se parecem com monstros. Às vezes, eles se parecem conosco. Os métodos de Bundy eram tão variados quanto astutos. Ele era um estudioso do comportamento humano, um predador que entendia sua presa. Uma de suas táticas mais infames envolvia fingir estar machucado. Ele aparecia com o braço na tipóia, ou talvez se arrastando de muletas. Ele pedia ajuda. Precisava de ajuda para levar livros até o carro, ou para colocar um veleiro numa carreta. Isso se aproveitava da bondade inerente das pessoas. Quem recusaria ajudar um homem ferido? Ele também se passava por figuras de autoridade, um policial, um bombeiro. Esses disfarces lhe davam um ar de legitimidade. Eles impunham respeito e obediência. As vítimas, condicionadas a confiar em tais figuras, atendiam aos seus pedidos. O engano era construído em camadas, cada palavra cuidadosamente escolhida para manipular e controlar. Sua voz, calma e tranquilizadora, mascarava a intenção monstruosa por trás. Os locais que ele escolhia eram frequentemente lugares considerados seguros, campi universitários, shoppings, ruas movimentadas à luz do dia. Ele agia às claras, confiando em seu charme e em seus cenários cuidadosamente elaborados. Por trás do sorriso encantador, por trás da fala articulada, havia um vazio profundo. Ted Bundy era um homem desprovido de empatia. Ele via os outros não como seres humanos, mas como objetos. Objetos para sua satisfação. Objetos para serem controlados, dominados e, por fim, destruídos. Psicólogos e criminologistas debatem há muito tempo as raízes de sua patologia. Era a natureza? Era a criação? As respostas permanecem evasivas. O que fica claro é a dimensão pura de sua depravação. Seus crimes não eram atos impulsivos de raiva, eram calculados. Mesmo antes de seu nome se tornar sinônimo de terror, já havia sussurros, encontros perturbadores, situações por um triz. Mulheres que por pouco escaparam de suas garras, cujas histórias foram inicialmente descartadas ou não totalmente compreendidas. No início dos anos 70, enquanto jovens mulheres começavam a desaparecer em Washington e Oregon, um padrão começou a surgir. Testemunhas descreviam um jovem bonito. Às vezes, ele dirigia um Fusca. Às vezes, ele fingia estar ferido, pedindo ajuda. Esses fragmentos, essas peças espalhadas de um quebra-cabeça horripilante, começaram a se encaixar. Um desses quase envolveu Carol da Ronch em Utah, em 1974. Bundy, se passando por policial, a convenceu a acompanhá-lo. Ela desconfiou, ela reagiu, ela escapou.
Sua coragem, sua rapidez de raciocínio salvaram sua vida. Seu testemunho mais tarde se provaria crucial. A verdadeira dimensão do reinado de terror de Bundy era apavorante. Estendia-se por pelo menos 7 estados, de Washington e Oregon a Utah, Colorado e, finalmente, Flórida. Jovens mulheres desapareciam sem deixar vestígios. Seus desaparecimentos deixavam famílias destroçadas. As vítimas eram frequentemente estudantes, brilhantes, inteligentes, com toda a vida pela frente. Bundy parecia mirar um tipo específico: mulheres jovens, atraentes, de cabelos longos e escuros. Seus métodos escalaram em brutalidade. Ele não se contentava em apenas matar. Ele submetia suas vítimas à tortura prolongada. Os detalhes de seus momentos finais são horríveis demais. Ele frequentemente transportava suas vítimas através das fronteiras estaduais. Ele se desfazia dos corpos em locais remotos, lugares onde talvez nunca fossem encontradas. Isso adicionava mais uma camada de crueldade. Ele confessou 30 homicídios. Ted Bundy vivia uma vida dupla, assustadoramente eficaz. Para o mundo exterior, ele era frequentemente visto como inteligente, carismático e ambicioso. Ele cursou direito, trabalhou em campanhas políticas, inclusive para o governador republicano de Washington. Ele tinha namoradas, amigos e conhecidos que não viam nada de errado. Essa era a face pública de Ted. Encantador, articulado, aparentemente normal. Essa persona cuidadosamente construída era sua arma mais formidável. Mas por baixo dessa fachada impecável, escondia-se um segredo monstruoso. A primeira prisão significativa de Bundy ocorreu em Utah, em agosto de 1975. Um policial rodoviário o parou por comportamento suspeito. Uma revista em seu Fusca revelou uma coleção perturbadora de itens: máscara de esqui, pé de cabra, algemas, corda, picador de gelo. Eram os instrumentos de um predador. Essa prisão foi um divisor de águas. Ligou-o ao desaparecimento de Carol Daronche. Sua condenação pelo sequestro de Daronche foi apenas o começo. Ele foi extraditado para o Colorado para enfrentar acusações de assassinato. Em Aspen, Bundy demonstrou sua astúcia. Em junho de 1977, ele teve acesso à biblioteca jurídica do tribunal. Ele pulou de uma janela do 2º andar e escapou. Os julgamentos de Ted Bundy foram um circo midiático. Ele era bonito, articulado e acusado dos crimes mais hediondos. O público estava cativado, horrorizado. Bundy, sempre narcisista, parecia se deliciar com a atenção. Na Flórida, pelos assassinatos da Chi Omega, ele escolheu se representar, pelo menos em parte. Ele dispensou seus advogados de defesa experientes. Ele acreditava que poderia ser mais esperto que a promotoria. Ele acreditava que poderia encantar o júri. Foi uma demonstração de arrogância, de tirar o fôlego. Um erro de cálculo fatal. Suas palhaçadas no tribunal eram bizarras. Ele se exibia para as câmeras. Ele interrogou testemunhas, incluindo aquelas que sobreviveram aos seus ataques. Ele parecia saborear a oportunidade de confrontá-las novamente. Mas sua falta de conhecimento jurídico era evidente. Suas tentativas de desacreditar as provas contra ele eram frequentemente desajeitadas, até mesmo absurdas. A promotoria, liderada por advogados competentes, construiu metodicamente seu caso. Em 24 de janeiro de 1989, Theodore Robert Bundy foi executado na cadeira elétrica na prisão estadual da Flórida.
Sua morte trouxe uma sensação de encerramento para alguns. Mas para as famílias de suas vítimas, a dor nunca desapareceria de verdade. Sua execução marcou o fim de um homem, mas não marcou o fim de sua história, ou o fim de seu impacto. Os crimes de Bundy deixaram uma cicatriz indelével na psique americana. Ele se tornou um arquétipo sombrio, o assassino encantador, o monstro em forma humana. Seu caso teve um efeito profundo nas forças policiais. Destacou a necessidade de melhor comunicação entre as diferentes jurisdições policiais. Impulsionou avanços na ciência forense, incluindo análise de DNA e perfil psicológico. A Unidade de Ciências Comportamentais do FBI, que entrevistou Bundy extensivamente, obteve informações valiosas sobre as mentes de criminosos em série. Essas percepções ajudaram a moldar a forma como tais criminosos são compreendidos, caçados e processados. Bundy, em sua maldade, inadvertidamente contribuiu para as ferramentas usadas para capturar outros como ele. A saga de Bundy também mudou a percepção pública. Destruiu a ilusão de segurança em lugares cotidianos. Tornou as pessoas mais conscientes do perigo potencial, mesmo vindo daqueles que pareciam inofensivos. O termo assassino em série tornou-se parte do vocabulário comum.